que viveria debaixo de um avivamento. Então, irmão, nessa introdução eu falo, se nós quisermos buscar avivamento, nós temos que buscar o avivamento com Deus da aliança. Então, somente nesse relacionamento com Ele, nós podemos ter relacionamento uns com os outros e viver o verdadeiro avivamento. E nós vemos e entendemos que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos necessitados do avivamento. Porque se olharmos ao nosso redor, irmãos, estão acontecendo muitas coisas com a igreja que não agrada a Deus. Está acontecendo muitas coisas, igrejas sendo fechadas, igrejas escandalizando o nome de Deus, o nome de Deus sendo envergonhado por coisas que não são de Deus, irmãos. Mas isso é gerado por causa do nosso coração, irmãos, por causa do coração humano e da nossa natureza pecaminosa, que são muitas vezes culpa, amargura, medo, desprezo, vaidade, soberba, que vão resultar sempre em um comportamento pecaminoso. E às vezes isso acontece no meio de nós, irmãos, porque nós nos esquecemos quem Deus é. E Deus é um Deus tremendo, é um Deus da aliança, é um Deus que vem até nós, irmãos, quando Adão e Eva pecam, e Deus vai até o homem para restabelecer a aliança. Em Gênesis 3,15, quando ele diz que o esmagador da serpente trariam para nós de volta a aliança. Então, irmãos, a Bíblia nos fala que todos nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, mas todos esses problemas, às vezes, que nós enfrentamos, está relacionado apenas a uma coisa: quando nós afastamos de Deus com a nossa mente e com o nosso coração. Mas nós precisamos nos relacionarmos com Deus, porque Cristo, Ele vem e cumpre essa nova aliança, irmãos, quando vai até aquela cruz do Calvário e derrama até a sua última gota de sangue, para nós podermos vivermos essa nova aliança. E se nós pararmos, irmão, para pensarmos e observarmos no dia de hoje que estamos vivendo, e futuramente nos dias de nossos filhos, dessas crianças, essa nova aliança está se desvaziando, essa nova aliança está se desaparecendo. E por isso nós temos que entender que a aliança na Bíblia, irmãos, é um vínculo profundo de relacionamento particular com Deus. Não é simplesmente algo superficial, algo sem importância. Então, irmãos, para vivermos essa aliança, nós não podemos viver de aparência. Dizer que somos, mas não somos. Dizer que fazemos, mas não fazemos. Para viver um avivamento, principalmente a gente, nós que somos casados, nós temos que ter intimidade com Deus dentro do nosso casamento. Porque aqui, irmão, ele se coloca como marido, como noivo da igreja, quando ele diz no verso 32, apesar de eu haver desposado. Aí eu comecei a procurar e fui procurar o adjetivo da palavra desposado, irmãos, que se desposou, que se casou, que se uniu em matrimônio com alguém. Então aqui ele se coloca como um marido que amou profundamente o povo de Israel, porque tinha com eles uma aliança. Todo relacionamento só é frutífero, irmão, se for baseado na aliança que Deus proclama através da sua palavra. Glória a Deus. Então eu digo, irmãos, para mim e para você nessa noite, vem o inverno, vem o outono,
mas a primavera virá sobre você e a sua casa em nome de Jesus. Aleluia. O sol da justiça vai brilhar no verão, porque a árvore do seu lar vai estar plantada no solo da palavra, que trará o avivamento em você e na sua casa. Então, irmãos, Deus, Ele sempre se relaciona com nós através de sua aliança. E foi assim com Adão e foi assim com Eva. Quando Ele cria Adão e Eva, e eles cria eles e falam com eles o que eles devem ou não fazer. E eles vão e quebram uma aliança que foi desobedecendo a Deus. E infelizmente, irmãos, por causa da desobediência, até hoje essa aliança está sendo quebrada no meio de nós. Mas aí eu começo a pensar, uai Daniel, o seu tema não é avivamento, mas não tem como falar de avivamento se não falar da aliança que Deus em Cristo Jesus reestabeleceu dentro de nós. Muitas pessoas não vivem o avivamento porque não sabem obedecer a palavra e vivem em constante desobediência. E a aliança, irmãos, é uma junção de lei e amor, mandamento e promessa. E o que eu acho muito interessante, porque o nosso Deus, irmãos, e sempre gosto dessa frase, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre com as promessas. Ele nos faz promessa e Ele é tão fiel que Ele cumpre com as promessas que foram feitas em nossa vida. Glória a Deus. Então, para vivermos e desfrutarmos da promessa de Deus, nós precisamos de viver o avivamento. Uai, Daniel, mas avivamento é barulho, pular, alegrar na presença de Deus. Não é só isso, irmãos. Avivamento é um verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Se nós não arrependermos todos os dias da nossa vida, nós não vamos viver o avivamento, irmãos. Aleluia. Não vamos. E o que essa aliança falada com Jeremias tem a ver comigo e com você? Quando Jeremias apresenta a nova aliança, ele estava trazendo a solução para uns problemas. E eu começo a me lembrar quando Daniel estava ali no meio do povo, e é feito aquele decreto que não podia mais orar ou fazer petição a algum Deus a não ser o rei. Agora eu pensa comigo se Daniel não fosse um cara que vivesse constantemente em avivamento. Como eu falo, irmão, ia dar ruim para Daniel. Porque nós precisamos ter a nossa vida voltada por Deus, porque na hora dos problemas, a hora que os problemas surgirem na nossa vida, Ele estará com nós, e nós estaremos com Ele, e Ele nos livrará de todo mal. Glória a Deus, aleluia. Mas no início do versículo lido, irmãos, fala que Deus fala da aliança, que apesar de serem quebradas pelos seus antepassados, pelos pecados cometidos, por não seguir as determinações de Deus para viver em obediência, Ele iria refazer aquela aliança, dando uma segunda chance, para que através do seu Filho Jesus, reestabelecesse dentro de nós essa aliança. Deus, mais uma vez, Ele nos mostra, irmãos, que Ele sempre nos ama, e não importa o que você fez, se você se arrepender, voltar-se para Deus, Ele irá perdoar os seus pecados. Aleluia. E quando você tem os seus pecados perdoados, aí sim, você começa a viver o avivamento, pois ele vem através do arrependimento do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Então eu te falo e te pergunto nessa noite, qual é o seu nível
de relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus é como um colega que de vez em quando você o procura só quando precisa? Ou é como um amigo, um pai verdadeiro que você confia, que você conversa, que você relaciona? Você tem Deus como um Deus que pune você se você não obedecer? Ou você crê em um Deus que o ama, perdoa e faz renovar as misericórdias dele todos os dias sobre a sua vida? É meio complicado porque nós sempre vemos, irmãos, desobediência e amor. Desobediência e amor. Mas avivamento, irmãos, nos dias de hoje, é o que nós necessitamos de viver. Nós necessitamos de viver o avivamento, o arrependimento, mudança de vida, ter o coração voltado por Deus, porque sem o avivamento, as coisas sempre irão de mal a pior. E preparando essa palavra, eu me lembrei de Ezequiel 37, quando ele é levado no meio daquele vale cheio de ossos secos. E a palavra nos fala que aqueles ossos secos significavam toda a casa de Israel, que estava perdendo as suas guerras por causa de conflitos entre si. Então eu digo, irmãos, para vencermos a morte espiritual e sermos avivados pelo Senhor, entre nós não pode haver conflito. Então eu digo, irmãos, se nós não formos avivados pelo Senhor, vamos ser como aquele vale de ossos secos, sem vida, sem ação, sem consciência, sem amor, sem necessidade de perdoar, sem necessidade de reconhecer que errou e precisa do perdão, porque os ossos secos não vivem se não forem avivados pelo Senhor. Mas olha só, irmãos, se nós pararmos para pensar e olharmos um pouco atrás em Ezequiel 36, nós vemos a restauração do povo de Israel também. Em Ezequiel 36, 26, 27 e 31 diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observeis. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que foram bons, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Se pararmos aqui, irmãos, para analisar o versículo que foi lido, o contexto todo, irmãos, Deus estava irado com o pecado do povo e com a imundície que aquele povo estava fazendo. O povo, além de pecar contra si, eles estavam se contaminando com ídolos, e o nome de Deus estava sendo envergonhado por causa desse povo. E por isso, irmãos, nós necessitamos do avivamento e do arrependimento, pois sem eles nós nos tornaremos igual a casa de Israel, citada aqui em Ezequiel 36. Se nós não formos todos os dias avivados pelo Senhor, nós vamos cometer abominações, coisas que não agradam a Deus, e iremos sair da vontade de Deus, iremos desobedecer a voz de Deus. Mas eu digo para mim e para você nessa noite: voltem para Deus, voltem à vida, seja avivado, arrependam-se, aproximem-se de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, irmão, no texto básico que foi lido, na palavra da história de Jeremias, que escreve
que o povo se afasta de Deus pelos seus pecados com outros deuses. Está vendo, irmãos? Em Ezequiel 36, eles estavam sendo contaminados por causa de outros deuses. E aqui, eles estavam sendo contaminados também por causa de outros deuses. Nós devemos vigiar muito, irmãos, porque Deus, Ele é único. Não existe outro além dele. Ele não divide a sua glória. Tudo é dele, tudo é para ele, e nada pode ser colocado no lugar dele. E por falta de arrependimento, mas Deus, Ele sempre vem atrás do seu povo e traz de volta a aliança para nós. Glória a Deus. Se olharmos em Jeremias 30, do 30 ao 33, Deus está fazendo uma promessa para as pessoas que estavam vivendo em Babilônia, que estavam vivendo debaixo de um jugo babilônico de Nabucodonosor, daquelas pessoas que estavam vivendo em lugares difíceis. Mas Deus faz a promessa de trazê-los de volta para perto dele, para ter intimidade com ele. E isso tem a ver, irmão, com a aliança que está em Cristo Jesus, como já foi falado aqui nessa noite. Mas hoje aqui, falando de avivamento, irmão, nessa noite, eu falo, hoje é dia de reconciliação. Glória a Deus. Hoje é dia de arrependimento, irmãos. No início do versículo 31, ele trata para nós a importância de sermos um povo unido, em unidade. Aí eu pego, por exemplo, se formos, na hora que a banda Kadosh for louvar aqui, se tiver só o baixo, não vai ficar legal, irmão. Sabe, a música não vai ficar completa. Precisa do baixo, precisa da bateria, precisa do teclado, da guitarra, para juntos entregarmos um perfeito louvor a Deus. Então, para sermos avivados e vivermos o avivamento, temos que ser unidos e estar em unidade. E depois nós vemos que Deus fala sobre Israel restaurada. Deus vem atrás do seu povo com grande amor, assim de perdoá-los dos seus pecados, para que vivam uma nova vida perante o Senhor. Então, irmãos, Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama incondicionalmente, irmãos. E precisamos reconhecer que somos amados para sermos perdoados por Deus, para vivermos o avivamento em nossa vida e o avivamento no meio da igreja. E por último, já encerrando aqui, irmãos, eu falo sobre a nova aliança. Cristo quer perdoar você. Aleluia! Mas o avivamento só virá a partir do momento que você abrir o seu coração, arrepender dos seus maus caminhos, e aí sim Deus virá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Aleluia! Mas é preciso mudança de vida. Aleluia! E cumprir a palavra de Deus que nos ordena para podermos viver uma vida de constante avivamento. Aleluia! Nós, irmãos, não podemos perder a esperança. Nós necessitamos do avivamento do Senhor, porque sem o avivamento, irmãos, as coisas sempre vão dar errado, como em Ezequiel 37, aquele povo visto como um vale de ossos secos. Mas mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que falou com Jeremias, que falou com Ezequiel, Ele está no meio de nós. Aleluia! Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E lá em Salmo 51 diz uma palavra que me deixa muito emocionado, irmãos, que fala: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração aquebrantado e contrito, e Deus não desprezará. Aleluia! Deus não resiste a um coração aquebrantado, meus irmãos. Às vezes nós não conseguimos viver uma vida frequente na obediência perante Deus.
devemos pararmos. Se nós não estivermos conseguindo viver uma vida de frequente avivamento, devemos parar e fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque, irmãos, o pecado, eles nos afasta de Deus. Mas a aliança que foi feita em Jesus te dá o direito a se aproximar dele, com direito de perdão, vida eterna e avivamento. Glória a Deus. Então, irmãos, se Aleluia. nós nos convertermos do nosso mau caminho, arrepender, Deus virá do céu, meu irmão, e perdoará os nossos pecados. Aleluia. Porque nada pode parar aquele que tem intimidade com Deus. Se nós arrependermos, convertermos do nosso mau caminho, aí nós vamos experimentar o verdadeiro avivamento. E através do avivamento vai vir cura. Através do avivamento vai vir salvação de almas. Aleluia. Através do avivamento vai vir libertação, para que nós podemos continuar. E o inferno não pode com a igreja que vive o avivamento. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu termino e falo que no momento que foi preparado essa mensagem, irmãos, Deus falou muito comigo e o quanto eu necessito de viver esse avivamento. E eu agradeço essa oportunidade que foi me dada nessa noite e falo com os irmãos: Jesus te ama. Aleluia. Não deixe o diabo te enganar. Jesus te ama. Glória a Quer Deus. avivar você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu quero.